Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre planejamento e periodização do treinamento, voltado especialmente para o treinamento do desempenho motor humano, okay? Para o treinamento de atletas ali. Bom, algumas primeiras coisas que a gente tem que considerar é, por exemplo, o próprio conceito de treinamento esportivo, né? Alguns autores trazem alguns conceitos. Por exemplo, treinamento desportivo é o conjunto de atividades físicas realizadas por um longo período de tempo, de forma progressiva, que tem como função desenvolver as capacidades humanas, fisiológicas e psicológicas de um indivíduo. São exercícios planejados de uma forma individualizada e sistemática para a evolução de um atleta. Outro conceito possível é entendido como sendo o processo de adaptação a estímulos externos, racionalmente organizados, para alcançar um objetivo concretamente definido e, geralmente, esse objetivo está relacionado com o aumento do rendimento. Outra definição mais curta e também possível, ações coordenadas para que se tenha um padrão lógico e mecânico para atingir o objetivo de um treinamento em um determinado desporto. Então, aí alguns dos conceitos de treinamento esportivo sempre voltados aí especialmente para esse aumento do rendimento motor humano, aumento das capacidades condicionantes e das capacidades coordenativas para melhor desempenho na execução de uma determinada atividade. Continuando, a gente tem também, em relação ao planejamento do treinamento esportivo, alguns princípios, Por exemplo, os princípios organizacionais do treinamento esportivo. Por exemplo, a estrutura física, Qual é o local de treinamento? Eu tenho materiais adequados, Eu vou ter essa condição de estrutura física suficiente para realizar um trabalho de qualidade dentro daquilo que eu almejo? Isso é uma questão que tem que ser considerada dentro do planejamento prévio, Daquelas coisas que a gente tem que ver antes de iniciar o treinamento propriamente dito. Outra questão é a estrutura humana, Eu vou contar com uma equipe multidisciplinar, eu vou ter médico, fisioterapeuta, nutricionista, eu vou ter esses outros profissionais que me auxiliem, ou vai ser aquilo que a gente brinca chamando de equipe, Eu vou ter que fazer o treinamento todo sozinho. Além disso, além da equipe multidisciplinar, que está voltada ao próprio desenvolvimento do rendimento de maneira mais direta, a gente tem toda uma equipe de logística também. Por exemplo, dentro do local que eu estou trabalhando, se for um clube de futebol, por exemplo, eu tenho a estrutura de um roupeiro, de um massagista, a gente tem dentro da academia, do local como um todo, uma equipe de serviços gerais, eu também tenho que cuidar, por exemplo, inclusive da limpeza e manutenção dos espaços. Isso tudo também tem que ser considerado no planejamento prévio da ação. Além disso, eu tenho que considerar também o contexto dos atletas, de quem é o indivíduo que eu estou trabalhando. Isso vai desde a condição social, coisas logísticas, tipo o deslocamento dele até o local de treinamento, se isso já é desgastante para ele de certa forma, também vai interferir na minha periodização, Tudo isso tem que ter. Por exemplo, também o comprometimento desse atleta com o desempenho propriamente dito. Ele é um atleta profissional de alto rendimento, então a sustentação, a vida dele depende daquilo, ou ele é um atleta de final de semana que te contratou como personal trainer, mas que só quer uma melhoria de rendimento esporádico, ele não tem um nível de comprometimento tão grande, nem a exigência de desempenho não é tão alta. Tudo isso tem que ser considerado no planejamento prévio. O contexto do local de atuação do clube, da academia, da associação, qual é a pressão que esse clube, que essa associação, essa academia exerce sobre mim como profissional, e o que eu tenho permissão para fazer ou não. Muitas vezes o profissional ele tem uma ideia muito boa para ser executada, mas a gestão daquele lugar ao qual ele está submetido, da academia do clube onde ele está trabalhando, às vezes não permite que ele execute aquela ideia. Também é uma questão que tem que ser considerada desde o planejamento. Outra muitíssimo importante é a autoavaliação, do profissional que está atuando com a periodização, se ele se entende capaz e qualificado para fazer aquilo. Lembrando que a gente tem uma diferença entre capacitação e qualificação. A capacitação, ela diz respeito ao fato de você ser capaz ou não de executar aquele determinado treinamento. Então, se eu tenho conhecimento, se eu tenho know-how para poder fazer. Mas a qualificação é aquilo que me qualifica, aquilo que me dá autorização, digamos assim, para executá-lo. Então, por exemplo, eu posso ter um amplo conhecimento na área de nutrição, mas como eu sou profissional de educação física, eu não posso prescrever uma dieta nutricional para o meu atleta. Então, essas avaliações todas têm de ser feitas, eu tenho que me autoavaliar para saber se eu tenho competência e qualidade e capacitação para poder executar o trabalho. Outra questão é a operacionalização do planejamento, do treinamento. É uma visão mais prática, mais operacional mesmo. Quanto tempo eu vou ter, quais são os aspectos
operacionais, o material, onde ele está colocado, eu vou ter que ter um deslocamento de material e tudo mais. Tudo isso tem que ser visto, né? Às vezes um profissional da equipe multidisciplinar, ele vai ter disponibilidade de tempo em que momento. Tudo isso eu vou ter que considerar também previamente ao planejar o treinamento esportivo. Além disso, dentro ainda do planejamento, você tem que fazer uma escolha prévia em relação à pedagogia do esporte, né? A pedagogia do esporte é a apropriação das práticas esportivas em prol da educação formal e não formal de indivíduos e também do desempenho integral desses indivíduos, né? Ou também pode ser vista como um caminho metodológico para a aprendizagem das regras, dos fundamentos esportivos e por aí vai. Então, quando eu penso em pedagogia do esporte, eu tenho duas visões. A primeira é a ideia de que o esporte ele também está relacionado com a formação ética cidadã, né, essa formação integral do indivíduo, ou também, quando eu uso o termo pedagogia do esporte, está relacionado com a metodologia que eu vou usar para que ele entenda esses conceitos. Na minha opinião, as duas coisas são válidas, né? Através do esporte, você tem a oportunidade de formar novos cidadãos e, como eu sempre digo, né, se você abre mão dessa responsabilidade, você coloca na sua cabeça, não, o meu dever é simplesmente dar minha aula, ensinar, passar o treinamento e ir embora, né? Eu não tenho função de formar para mais do que isso. Eu acho que você não se exime da responsabilidade, você só assume a responsabilidade por poder ter feito alguma coisa e não fez, especialmente quando se trata de treinamento esportivo. E o outro lado é a questão do caminho metodológico, que eu acho que é super válido também, porque você tem que escolher uma abordagem, você tem que escolher o que mais tarde a gente vai chamar também de filosofia do treinamento, né, para você poder atuar daquela forma. Então, se você vai ter uma abordagem mais militarista, mais tecnicista, mais progressista, tudo isso você tem que estar munido, né, dessas abordagens e dessas metodologias para poder fazer uma escolha pedagógica em relação a como você vai ensinar. Outra coisa que tem que ser ter claro na sua cabeça é o seu objetivo como técnico, né? Por exemplo, a gente tende a dividir isso em dois blocos, principalmente se eu estou buscando rendimento, qualidade de movimento, alcance de resultados, eles têm que chegar na melhor forma possível para um determinado momento competitivo, ou se eu tenho essa visão mais da formação integral, do ensino do esporte mais voltado para o coletivo, para a formação cidadã, ética, que às vezes você vai ter um nível de exigência de rendimento um tanto menor. Mas isso também está relacionado com todas aquelas condições de ambiente, de clube, de cobranças externas que a gente coloca, né? Não é uma escolha somente pessoal. E aí isso tudo está relacionado com aquilo que a gente falou, que é a filosofia do treinamento, né? Ela está intimamente relacionada com o aspecto comportamental do atleta e a abordagem selecionada, né? Então, se eu escolho uma abordagem mais militarista, tecnicista, eu naturalmente vou ter uma filosofia de treinamento para uma determinada forma. Se eu escolho uma abordagem mais crítica, né, crítico-superadora, emancipatória, naturalmente a minha filosofia de treinamento ela vai ter uma característica diferenciada. Bem como ela tem muito a ver também com o que eu cobro do meu atleta em relação a comportamento, né? Respeito de horários, respeito de liderança, hierarquia e por aí vai. E entender também o papel do técnico, que é inevitavelmente uma posição de liderança, mas pode atuar de várias formas, inclusive reduzindo, né, essa relação verticalizada, como se ele fosse o grande líder, né, e os outros fossem os seus comandados. Muitas vezes a gente vê no Brasil essa figura do técnico sendo cada vez mais chamada de professor, né? Inclusive eu acho no sentido também dessa questão da formação integral. E alguns técnicos são considerados como paizões, né, do time, e isso também tem um aspecto importante a ser avaliado, e você como técnico, como treinador, você tem que escolher um caminho assim, qual é a postura que eu quero passar para o meu grupo ou para o meu atleta, se for o treinamento de uma modalidade individual. Agora, vamos falar um pouco sobre a equipe, né, que compõe, né, os componentes do treinamento. O primeiro componente do treinamento é a preparação técnica, né? Entendendo que a preparação técnica são o conjunto de atividades e ensinamentos que o atleta assimila, visando a execução do movimento desportivo com o máximo de eficiência e o mínimo de esforço, né? Essa é uma definição lá do Dantas que ele nos traz. Então a ideia da técnica está relacionada aos fundamentos de uma determinada atividade. Por exemplo, se eu for ver a técnica no futebol e no futsal, eu estou falando dos fundamentos dessa modalidade, o drible, o passe, a finta, o chute a gol, o cabeceio, o domínio e por aí vai, né? Então a ideia é que eu, ao dominar a técnica, eu consiga executar aquela forma com o máximo de eficiência e o mínimo de esforço. E a preparação técnica é uma das coisas que se tem que focar no treinamento de qualquer
modalidade de desempenho. Preparação tática. Conjunto de procedimentos que asseguram a utilização dos princípios técnicos mais adequados em cada situação de competição ou do adversário. Uma outra forma de entender a tática é conseguir valorizar os meus pontos fortes, minimizar meus pontos fracos e aproveitar os pontos fracos do meu adversário. Então, é a melhor utilização da técnica, né? Como você consegue se comportar em determinados momentos da exigência física, né, da exigência técnica, para poder conciliar o melhor desempenho possível também. E aí a gente já entra também na preparação física, né, que constitui-se de métodos e procedimentos de treinamento utilizados de forma sequencial em obediência aos princípios da periodização e que visam levar o atleta ao ápice de sua forma física específica a partir de uma base geral ótima, né? Então, a preparação física é para constituir o aspecto fisiológico, mecânico mesmo, né? Deixar o corpo do atleta preparado para ele conseguir desempenhar essa técnica e essa tática. Tem também a preparação médica, né? Ela consiste nas atividades profiláticas e terapêuticas de medicina geral e dos procedimentos específicos da medicina desportiva. Dentro da preparação médica, a gente vê também uma preparação fisioterapêutica, digamos assim, que é para que o indivíduo, dentro da sua capacidade funcional, esteja em plena saúde, digamos assim. Saúde, principalmente nesse caso, muito voltada para a ausência de doença, né? Não aquele conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, né, que é o bem-estar biológico, psicológico e social, que, se tratando da realidade do atleta, especialmente no Brasil, a gente sabe que isso é praticamente impossível, né? Um atleta não é um exemplo de bem-estar nem biológico, nem psicológico e nem social. Mas a preparação médica faz parte do contexto da preparação dos componentes do treinamento, né? E ele tem que estar, digamos assim, com ausência de doença para poder iniciar um trabalho de treinamento desportivo. Outra preparação é a preparação psicológica, que parte do treinamento desportivo, que consiste as características individuais hereditárias, né, o genótipo, e as influências assimiladas do meio, o fenótipo. Propicia ao atleta suportar o treinamento e atingir o máximo de suas potencialidades através de mobilização de sua vontade, né? Então tem muito a ver com a força de vontade, com a determinação, com a garra, né, com a objetividade com que aquele atleta vai desempenhar as funções dele dentro de uma determinada prática esportiva. E também é fundamental para o desempenho, porque se o aspecto psicológico não estiver bem, às vezes toda a preparação técnica, tática, psicológica e física, né, ficam reféns, digamos assim, da preparação psicológica. E aí a gente tem uma preparação complementar, né, chamada por Raul Mollet de preparação invisível, né? É o conjunto de medidas administrativas que permitem que o treinamento total se desenvolva, né? Também propicia a obtenção da performance e a parte da logística, né? Você tem que fazer uma preparação em relação, como eu falei, né, aos materiais, à estrutura do clube, a outras condições que não estão tão diretamente relacionadas ao atleta, mas permitem a base, a estrutura para que esse desempenho aconteça. Então, normalmente a preparação técnica e a preparação tática, numa equipe que há essa estrutura multidisciplinar, o técnico é quem faz, né? O técnico é responsável pela preparação tanto física, tanto técnica quanto tática. Nas equipes que têm uma estrutura maior, você tem um preparador físico, né, para fazer a preparação física. Então são dois profissionais atuando juntos. A preparação médica, ela tem o médico, mas também conta com, por exemplo, fisioterapeuta, nutricionista, massagista, enfermeiros, né, outros caras que ajudam ali nesse sentido. A preparação psicológica normalmente é feita por um psicólogo, né? E essa preparação complementar tem aí a galera que é do administrativo, digamos assim, do grupo. Então você tem que ver dentro também daqueles recursos humanos que a gente falou mais cedo, se às vezes é a mesma pessoa que pode acabar tendo que desempenhar todos esses papéis. E pode ser você tem que estar preparado para isso. Agora vamos falar da periodização propriamente dita, né? A primeira coisa que a gente tem que entender são os objetivos da periodização, que eles são determinados pelos fatores de planejamento esportivo, tais como objetivos como técnico, realidade dos atletas, somados com as necessidades da tarefa impostas pelo desporto. Por exemplo, se a gente for olhar para a capoeira, naturalmente pela sua dinâmica de movimento, se eu quero ser um bom atleta de capoeira, eu tenho que ter algumas capacidades condicionantes que têm que estar muito bem desenvolvidas. Citaria aqui, por exemplo, a flexibilidade e a potência, né, que seria a soma da força com a velocidade. Só que se a gente for analisar essas duas capacidades, no treinamento delas, elas acabam tendo características opostas.
Porque quando eu faço um treinamento de flexibilidade, eu anulo, por exemplo, né, eu dificulto o trabalho do órgão tendinoso de Golgi, do fuso muscular. E quando eu vou fazer um trabalho de potência, se eu estou com o meu fuso muscular, por exemplo, com funcionamento de alguma forma prejudicado, isso vai prejudicar o meu desenvolvimento de potência. Então, de certa forma, seria oposto eu colocar um treino de flexibilidade e um treino de potência na mesma sessão de treinamento. O que significa que a minha periodização ela tem que sofrer divisões, né? Então, cada objetivo deve ser proposto dentro de cada momento específico para que o atleta chegue na sua composição máxima, no seu rendimento máximo, que alguns autores costumam chamar de PEAK, né? P-E-A-K. É a melhor forma do atleta, técnica, tática, física, psicológica, né? O máximo de rendimento que ele pode chegar. Ou, no caso de uma equipe também, né? Vale para o treinamento coletivo. Então, sobre essas divisões do treinamento, divisões da periodização que são necessárias para poder chegar nesse máximo rendimento, o que a gente pode falar? Vários autores, eles trazem várias nomenclaturas diferentes para poder designar os períodos, né? Por exemplo, no futebol, é muito comum que a gente veja uma nomenclatura voltada para período pré-preparatório, que é onde vai ter avaliação diagnóstica, análise de calendário, todas essas coisas. O período preparatório, que normalmente no futebol se divide entre básico e específico. No básico eu vou treinar as condições gerais e no específico eu vou dividir, por exemplo, os atletas nas suas determinadas posições de jogo. E aí vem o período competitivo, né, que é aquele onde ele alcançou o pique, né, o maior estado do treinamento, ele vai executar as competições, vai participar das competições, e a transição, que é entre um período desse de treinamento e outro. No atletismo, por exemplo, a gente já tem uma composição diferente. Eles já falam, por exemplo, período de base, forma, manutenção e destruição, né? Sendo a base condição geral, forma, correção física e correção técnica, manutenção seria o equivalente ao período competitivo, e a destruição é o momento onde eu começo a fragmentar as técnicas para poder melhorar uma a uma, e depois eu junto elas todas de novo para uma nova base, forma e manutenção. E também o período de transição, né, entre um treino e outro, onde o atleta vai fazer atividades mais dinâmicas, diferentes daquela que ele está habituado a fazer no treinamento de atletismo. Isso é um exemplo do futebol, um exemplo do atletismo. Dentro do treinamento de musculação, por exemplo, alguns autores trazem, né, um período de incorporação, fase básico-básica, período estabilizador, controle, pré-competitivo, competitivo, recuperativo, né? Isso é um autor que usa. Outro autor vai usar incorporação, período ordinário, choque 1, choque 2, período recuperativo. Alguns outros usam o termo regenerativo também. Então, o que a gente tem que entender é que para os vários esportes e para os vários autores, a gente vai ter nomenclaturas muito diferentes, digamos assim, dos períodos da competição, da preparação física, perdão. Então, o que a gente tem que entender é que todo período ele tem um antes, um durante e um depois, né? Isso é a base da lógica de raciocínio. No antes, normalmente a gente vai fazer o quê? Anamnese, avaliação física, uma avaliação diagnóstica mesmo em relação à técnica, tática, dependendo de qual for a função. Às vezes é necessário fazer um teste de composição corporal, dependendo da modalidade que você está treinando, né? Os testes de aptidão física e por aí vai, né? Onde você vai avaliar de fato. No durante, ele normalmente está separado entre começo, meio e fim, né? O começo do treinamento, normalmente ele está relacionado a uma fase de incorporação, a uma fase de adaptação, a um período preparatório, a uma base. Sempre a nomenclatura vai estar relacionada dessa forma. E você vai estar, de fato, fazendo essas coisas. Você vai fazer o indivíduo aprender o determinado movimento, você vai preparar a forma física básica, sempre vai ter alguma coisa nesse sentido. No meio é onde você pretende fazer o quê? Você pretende realmente desenvolver de maneira mais potente, mais direta, aquelas capacidades físicas que você precisa desenvolver. Como eu citei lá no caso da capoeira, a flexibilidade ou então a potência muscular, cada uma no seu momento. E o fim é onde eu quero chegar, né? É o período competitivo, é o período onde eu tenho que estabilizar o meu atleta na mais alta capacidade de competição possível para ele. E normalmente depois isso são as fases durante o treinamento, né? E aí tem o depois do treinamento, que é o período que passou a competição e eu preciso fazer alguma coisa com esse meu atleta para ele não ter uma perda de rendimento muito grande
entre um período de competição e outro, né? E aí eu vou chamar isso de transição, período recuperativo, regenerativo, ou alguma coisa nesse sentido. No atletismo chama até de destruição, né? Mas é uma destruição positiva. Você fragmenta as partes para depois juntá-las e o indivíduo voltar mais forte. Então a periodização sempre vai ter mais ou menos essa cara, independente do nome que você use, que normalmente varia para a atividade que você está periodizando, mas é mais ou menos esse raciocínio. Tem que ter um antes, o durante, que está condicionado entre começo, meio e fim, e um depois, né? Um período de transição ali para o seu atleta. Nos períodos de treinamento, a gente tem as unidades de periodização, né? Que são o microciclo, o mesociclo e o macrociclo. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre eles. Primeiro, um raciocínio geral. Eu costumo, de maneira mais didática, tentar ensinar o seguinte. Imagina que você tem um grande objetivo. Por exemplo, eu tenho que desenvolver a capacidade de velocidade explosiva para o meu atleta que vai correr 100 metros. Então esse é o teu objetivo. Então o teu macrociclo, o período total do treinamento, é onde vai estar o objetivo. Desenvolver velocidade explosiva ou manutenção de velocidade explosiva para o meu atleta lá dos 100 metros. Para eu chegar até lá, eu tenho que cumprir determinadas etapas. Essas etapas é o que a gente chama de metas. São pequenas metas que eu tenho que alcançar, que somadas vão me levar ao meu objetivo maior. Isso é o mesociclo, as pequenas etapas. Dentro dessas etapas, você tem subdivisões. Uma intervenção propriamente dita, aquele treino, né, ou aquele bloco de treinamentos ali que vai ter um foco muito específico. Para isso a gente chama de microciclo, que é a diretriz, é o que de fato eu vou estar executando. Para a gente entender esse raciocínio agora, vamos fazer o oposto, né? Vamos do microciclo para o mesociclo. O microciclo, como eu falei, ele é a diretriz, ele é exatamente o que eu vou fazer, né? Eles são as menores unidades de treinamento, onde há oscilação de carga combinadas, dias de treinamento de recuperação. Em geral, os autores consideram que um microciclo vai durar de 2 a 14 dias, mas o mais comum é um microciclo de 7 dias para poder coincidir com uma semana, né? Esse tipo de adaptação eu não sou muito favorável. Eu vou adaptar os meus microciclos aos dias da semana para poder ficar mais fácil. Se a gente está falando de periodização de alto rendimento, digamos que o cara vive para treinar, então ele vai ter que ter disponibilidade para treinar todo dia. Então, se eu colocar que ele vai fazer uma sessão de treinamento, descansar 72 horas e fazer outra sessão de treinamento, não interessa se a sessão de treinamento vai cair no sábado, no domingo, na segunda, no dia santo, sei lá o que. O cara vai ter que cumprir aquela determinada periodização. Óbvio que quando a gente fala para rendimentos mais baixos, esse tipo de adaptação vai ter que acontecer. Mas para outros autores, o microciclo ele diz respeito a uma intervenção específica. Então, cada treinamento é um microciclozinho. E aí, a conjuntura maior vai chamar já mesociclo, que é o nível acima. Então, de autor para autor, normalmente isso varia. Alguns colocam como grupos de treinamento que têm a mesma função e a mesma estrutura, outros colocam como cada intervenção específica. Eu particularmente prefiro entender o microciclo como cada intervenção específica. Acima do microciclo, maior do que o microciclo, né, a gente tem o mesociclo, que eu costumo dizer que é a meta, né? É aquela pequena meta que eu tenho que alcançar para juntas essas pequenas metas formarem o meu objetivo. Então, o mesociclo é o elemento estrutural da periodização que homogeneiza a característica preponderante de uma parte do treinamento, variável, qualidade física, o fundamento. Então, digamos que eu preciso, como eu falei, desenvolver a capacidade de velocidade no meu atleta. Para eu desenvolver a capacidade de velocidade, eu posso fazer um treino propriamente de velocidade explosiva e como ele vai ser um corredor de 100 metros, ele vai ter que manter essa velocidade durante os cerca de 10 segundos ali que ele vai levar para fazer a prova. Então eu também tenho que trabalhar o aspecto da resistência anaeróbica alática desse meu atleta. Então eu tenho duas metas, então eu posso traçar isso aqui como dois mesociclos diferentes. Então, cada meta um mesociclo diferente. Adaptação, por exemplo, à partida é um mesociclo. Adaptação à manutenção de velocidade é um mesociclo diferente. Então, o mesociclo é aquilo que homogeneiza a característica preponderante daquela fase do treinamento. Alguns autores colocam como durando de 3 a 5 semanas, sendo, no entanto, a de 4 semanas o mais utilizado para poder facilitar
aquela harmonização com o mês do ano. O que, de novo, eu acho que é uma iniciativa um pouco errada, porque o que acontece? Dentro de cada protocolo de treinamento, você vai ter um padrão de mesociclo que às vezes não é de 2 a 5 semanas, ou 4 para considerar um mês, não sei. Então, você tem que ver, não tem que ter uma visão fechada de um mesociclo, não, o mesociclo vai durar um determinado período e pronto. Na verdade, você tem que avaliar qual é o seu objetivo e quanto tempo você leva para alcançar aquele determinado objetivo. A gente sabe, por exemplo, que capacidades físicas como a flexibilidade demoram mais intervenções, mais microciclos para você ter um resultado palpável. Enquanto você tem a capacidade neurológica, por exemplo, o aprendizado de um determinado movimento, ele acontece de maneira muito mais rápida. Então, o aspecto técnico, por exemplo, ele pode ser desempenhado de uma maneira muito mais rápida, e o aspecto físico, no sentido da flexibilidade, por exemplo, vai demorar mais para acontecer. Então, tu vai ter um microciclo menor para uma coisa e muito maior para outra, e esse padrão de que vai durar no máximo 5 semanas, isso de fato não é muito justo, digamos assim. A gente pode considerar, somando os conceitos dos vários autores e os protocolos de treinamento que se conhecem, que normalmente um mesociclo ele vai durar de 2 semanas até 3 meses. A gente vê, por exemplo, dentro de protocolos de treinamento como o Cerruti e outros, né, do tempo de duração de 3 meses. Né? E quando a gente fala, por exemplo, de adaptação neurológica a um determinado exercício que é novo, isso vai durar apenas 2 semanas. Então, vamos colocar aí um mesociclo de 2 semanas a 3 meses que contempla aí os vários autores. E o macrociclo, né, que talvez seja o mais importante, porque nele consta o objetivo final, né, o macrociclo diz respeito ao período total da preparação física, e quando você olha para o macrociclo, né, se você for retratar, desenhar o seu macrociclo, nele vai estar lá, né, o mesociclo e o microciclo também. Então ele é como se fosse a coisa que contempla a periodização como um todo. Então ele se trata, como eu falei, do período total da periodização, onde vai ter os vários passos e aí você vai alcançar o seu objetivo final. Então aqui a gente vai passar alguns passos para vocês pensarem em como montar um macrociclo de treinamento. Primeira coisa que você tem que pensar é marcar a competição-alvo no seu cronograma. Então eu tenho esse determinado dia, esse determinado momento do calendário que eu quero chegar no pique, né? Que é o melhor estado possível, técnico, tático, psicológico e tudo mais. E aí eu tenho que entender, se eu estou começando agora e eu quero chegar lá naquele dia com o meu máximo de rendimento, então eu já tenho a data de início, digamos assim, do treinamento e a data de fim. Esse é o primeiro passo. Em seguida, é interessante você marcar as demais competições do início do período competitivo, para quando existem outras competições. Vou realizar 3 amistosos antes do evento, ou então eu vou participar de uma competição teste tal dia, ou então eu mesmo vou marcar para o meu atleta um dia de avaliação do treinamento, onde ele vai ter que fazer o mesmo estímulo que ele vai fazer na competição, ele faz antes. Né? E aí eu marco dentro do período competitivo esses pré-eventos aí. Determinar as qualidades físicas necessárias e distribuí-las adequadamente nas fases, escolhendo os métodos para desenvolvê-las. Então eu vou identificar, como eu fiz o exemplo da capoeira, preciso de muita flexibilidade, preciso de muita potência, preciso muito de ritmo, porque a capoeira tem esse aspecto da dança. Eu vou identificar quais são as qualidades que eu preciso treinar. E aí, ao identificá-las, eu vou distribuir elas dentro do tempo que eu tenho para treinar. Lembrando, como eu falei, cada capacidade tem uma metodologia de treinamento diferente e leva um tempo diferente. Então eu preciso, de maneira lógica, fazer com que todas elas caibam dentro do período que eu tenho distribuído, e se elas não couberem, eu vou ter que fazer escolhas. Né? Algumas vão ser mais trabalhadas, outras menos. Né? Você tem que fazer esses enfoques, porque a gente não tem todo o tempo do mundo, infelizmente, e nem os atletas aguentam treinar tudo ao mesmo tempo. Né? A partir desse momento, a gente estabelece os mesociclos, né? E os seus respectivos microciclos em função do que ficou determinado nesse passo anterior. Então você fez esse trabalho de distribuir as capacidades, fez o seu período preparatório, bonitinho lá o seu período inicial, e aí você tem o seu macrociclo bem definido. É muito importante fazer um estudo nesse sentido mais aprofundado de quanto tempo eu levo para trabalhar cada capacidade, especialmente as capacidades condicionantes. Né? A gente tem lá, por exemplo, o Dantas coloca flexibilidade, 18 microciclos, né? E por aí vai. E tem as metodologias também. O treino, se eu quero fazer um treino para ganho de resistência aeróbica, eu tenho o FARF, eu tenho o Cerruti, a gente tem
vários métodos, entender os métodos é importante também nesse sentido. E para finalizar, a gente fala sobre a unidade de treinamento, né? Aquele dia, aquela intervenção específica. Normalmente o treinamento ele precisa de um aquecimento, que é uma preparação, né, da sua musculatura, das suas articulações para o exercício. Ele pode ser feito de maneira dinâmica, ou seja, em movimento. Ele pode ser geral, envolvendo o corpo como um todo, ou todos os sistemas específicos daquela atividade, ou ele pode ser específico, né? Ele envolve somente os segmentos musculares mais exigidos naquela atividade. Ele pode ser estático também, né? Sem movimento. Se eu vou fazer um treino, por exemplo, muito focado hoje em flexibilidade, eu posso usar um aquecimento dinâmico no primeiro momento e um estático no segundo momento, onde eu vou fazer o exercício de alongamento e vou ficar lá paradinho enquanto acontece o alongamento. Ele pode ser passivo, ou seja, é a atividade onde a atividade ocorre por uma força externa, seja um parceiro que vai me ajudar, a ação da própria gravidade, ou até mesmo algum tipo de equipamento que me faça aquecer, né? A gente tem isso de um ponto de vista na flexibilidade muito grande, né, nos alongamentos passivos, mas a gente tem também isso, né, no ponto de vista condicionante de outras capacidades, muitos equipamentos, né, que fazem esse aspecto de aquecimento. A gente vê até para vender, né, no Polishop, aquelas coisas, né? O cara gruda o negócio no abdômen dele e fica tremendo lá, de certa forma pode ser um aquecimento possível, né? E a gente tem o aquecimento mental, porque ele que está mais voltado ali para o aspecto cognitivo da atividade. A maioria dessas atividades você tem que ter um nível de concentração muito grande, né? Você tem que estar preparado também psicologicamente para responder a um estímulo rápido ou alguma coisa nesse sentido. Você pode fazer um aquecimento também voltado para esse lado cognitivo. Em seguida, depois do aquecimento, que é esse momento preparatório, a gente tem a parte principal, que é onde é desenvolvido o treino propriamente dito. Se é um treino de flexibilidade, você vai realizar lá o seu protocolo de treino de flexibilidade. Se é de força, você escolhe lá um treinamento de força e por aí vai, né? Então a parte principal é onde se desenvolve propriamente o treinamento fora desse aspecto preparatório. E na parte final é onde normalmente se costuma fazer ou uma atividade avaliativa, né, sobre o treinamento, seja às vezes uma avaliação oral ou mesmo um teste propriamente dito. É feito um relaxamento, né, para você relaxar a musculatura que foi trabalhada, né, as estruturas todas que foram desenvolvidas, e até mesmo algum tipo de treinamento, mas um treinamento regenerativo, né, que ele tem essa capacidade mais, inclusive de relaxamento, de melhorar funções, um treino, uma liberação miofascial ou alguma coisa nesse sentido. Existem várias possibilidades para a parte final, mas comumente ela vai ter essa característica de relaxamento, avaliação ou regeneração. Bom, basicamente é isso. Esse material que eu tô lendo para vocês, ele está salvo aqui num PDFzinho. Para os alunos da UNAMA que fazem a disciplina de treinamento de desempenho motor humano, isso vai ser disponibilizado. Se você não é aluno dessa disciplina, mas está vendo esse vídeo, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, e aí você manda uma mensagem lá no Instagram para a gente poder negociar esse material em PDF, né, que você vendo esse vídeo e acompanhando no material aqui fica um pouco mais compreensível. Muito obrigado pela atenção de vocês.